estava muito desiludida, né, nessa parte sentimental. Eu pensava que Deus abençoaria todo mundo, menos a mim. Eu não sei, eu acho que quando falava dessa parte de coração, assim, eu já não tinha muita esperança que as coisas iam dar certo pra mim, que eu encontraria alguém que tivesse os mesmos propósitos que eu. Eu sempre busquei uma mulher que fosse de acordo com os parâmetros daquilo que Deus havia estabelecido. Uma mulher que renuncia a tudo para viver o Evangelho, uma mulher que abre mão de todas as coisas para viver Cristo, que morre para si mesmo, para que Cristo seja exaltado. E parece que essa mulher era algo intangível, né? Era algo que a gente não conseguiria pegar, até porque meus tios diziam que eu jamais encontraria uma moça dessa, que fosse bonita, que fosse cheia de Deus e que seguisse todos os meus propósitos e também todos os meus caminhos. Chegou uma fase da minha vida que eu tive uma oportunidade para poder ir para fora e eu quis ver as possibilidades de como eu poderia me legalizar lá. E eu descobri, sem mais nem menos, que eu tinha direito à cidadania italiana. Daí eu comecei a tirar minha papelada, né, ia virar internacional e comecei a correr atrás dos meus documentos para poder tirar a cidadania. E quando ela buscava a cidadania dela, eu estava solteiro e queria arrumar uma pessoa. Fato então que eu abri uma rede social, né? Entrei no Instagram para que eu pudesse me correlacionar com as pessoas. E aí então a minha mãe me disse uma frase muito interessante que eu jamais esqueci. Ela me disse o seguinte: Bruno, você não precisa entrar no Instagram para arrumar uma mulher do Senhor, porque Deus a trará na sua porta. Eu passava várias madrugadas correndo atrás desses documentos. Era pesquisa em cima de pesquisa, atrás de livros das igrejas católicas, virava madrugada olhando o Google para encontrar algum parente e, enfim, né, conquistar a minha cidadania, até que eu descobri que um dos documentos do meu pai estava na cidade de Canápolis. Então eu passei a ligar para os cartórios para poder reunir esse documento. E como ela disse, ela teve que procurar um documento em Canápolis. Mas olha tanto que Deus é gracioso e bondoso. Quando eu passei no concurso do cartório, eu não iria para Canápolis. Na verdade, no dia das escolhas dos cartórios, eu escolhi Capinópolis. Mas aprove a Deus, no último instante, aconteceu uma reviravolta toda no dia das escolhas e Deus me direcionou para uma cidadezinha chamada Canápolis. Pensava eu que eu escolher Canápolis seria apenas e única e exclusivamente pelo fato de Canápolis ser muito próximo da universidade onde eu dou aula. Mas Deus havia escolhido, Deus havia preparado algo muito melhor e muito superior. Porque já dizia Paulo em Efésios que Deus pode nos dar muito mais daquilo que pensamos e muito mais daquilo que pedimos. E daí eu passei a correr atrás da minha papelada e liguei no cartório de Canápolis para pegar o documento do meu pai. E quem atende? O Bruno. E aí ele me atendeu, me passou o documento e, por fim, encerrou nisso daí. Então eu reuni toda a minha papelada em diversos cartórios e quando eu já estava para quase ir embora, né, para a Itália para tirar essa cidadania, eu lembro que um dia eu fui no culto e o pastor pregando disse que tinha uma pessoa lá que Deus não queria que essa pessoa se mudasse do Brasil. E eu pensei, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, porque eu já estou indo embora, os meus documentos já estão prontos, Deus está me abençoando para mim ir. E Deus tinha me dado até papéis para ir para fora. Será que aquilo lá era comigo mesmo? Eu nem botei moral, achei que aquilo não era comigo. Então a minha mãe sempre me disse que Deus traria a minha esposa na minha porta, mas aquilo sempre ficava na minha cabeça, mas mesmo assim eu criei um Instagram e comecei a me correlacionar com outras pessoas e fazer amizades no Instagram, mas sempre aquilo rodeava a minha cabeça e assentava no meu coração, que Deus traria uma mulher para mim numa cidade de 12 mil habitantes dentro da minha porta. Passaram-se 2 semanas e de fato algo aconteceu. Eu recebi um documento que veio errado e aquele documento comprometeu toda a minha cidadania, então eu não poderia mais ir embora. E daí no meu desespero para tentar reaver, para ver se tinha algum jeito de consertar aquele erro, eu liguei no cartório de Canápolis, que era o único cartório que poderia me ajudar. E eu lembro que eu liguei desesperada e quem me atende depois de mais de um ano, o Bruno. E aí um dia, né, uma moça me liga no cartório, completamente desesperada, fora de si, aos prantos, e ela me disse, olha, um documento está errado. E eu nem lembrava que o documento estava errado, era esse, eu lá sabia de documento. E a única coisa que eu quis fazer naquele momento, antes de analisar o que estava errado naquele documento, era acalmá-la à luz das escrituras sagradas. Eu lembro que eu estava desesperada. E com a finalidade de me acalmar, eu lembro que o Bruno me disse, moça, você crê em Deus, moça, você é cristã. Então creia na soberania de Deus, o Senhor ele está no controle da sua vida, Ele está cuidando de você, a vontade dele vai se estabelecer.
Eu lembro que aquilo me acalmou e a partir dali a gente se tornou amigo. E com o passar do tempo, nós fomos nos conhecendo cada vez mais e eu fui vendo cada vez mais nela uma mulher do Senhor. Mas além de uma mulher do Senhor, ela tinha todas as características que eu pedi a Deus. E eu pensava na minha cabeça, naquilo que a minha mãe dizia: será que Deus ouviu a minha mãe e trouxe aquela mulher na minha porta, essa mulher do Senhor, numa cidade de 12 mil habitantes? E quanto mais a gente se relacionava, se tornava amigo, mais eu ia tendo a certeza de que o Bruno era exatamente o tipo de pessoa que um dia eu gostaria de me relacionar. E eu lembro que eu disse para Deus que se algum dia eu fosse casar, que Ele me desse um homem que fosse igual ao Bruno. Porque o Bruno tinha exatamente os atributos de um homem que eu buscava em Deus, tinha os mesmos propósitos que eu. E daí, eu já orando há bastante tempo, conversando com ela, me correlacionando com ela, a gente conversava 7, 8 horas por dia, passava madrugadas inteiras conversando, a gente sempre dormia junto, pelo telefone, falava, vamos dormir, a gente pegava o telefone, dormia, e nem namorado éramos. Eu falei, será? Aí eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, confirma no meu coração e confirma no coração dela, que a gente pudesse se correlacionar, que a gente pudesse namorar. E fato então que deu um determinado dia, nós fomos em um determinado ambiente, eu e as amigas dela, né, por sermos cristãos, a gente não saía juntos, e aí a gente chegou ali depois desse dia, eu falei assim, olha, deixa eu falar, eu gosto de você. E aí, por incrível que pareça, uma moça linda, de um cabelo maravilhoso, de um sorriso exuberante, chegou pra mim e me disse, poxa, eu também gosto de você. Eu falei, não, mentira. E nesse dia, eu passei a noite inteira em claro, agradecendo a Deus e com meu coração borbulhando. E certa vez meu pai me disse, quando eu encontrasse a moça certa, eu não teria dúvidas. Eu saberia que seria ela. Porque eu não veria mais nenhuma outra moça e nenhuma outra moça me interessaria. E por fim, a gente foi desenrolando, a gente foi se conhecendo. Eu conheci a avó, conheci a mãe, eu conheci os avós. E ali eu acabei me apaixonando não só por ela, mas por toda a sua família. E que no dia 8 de março, eu pedi ela em casamento. E a gente, se Deus permitir, no dia 10 estaremos concretizando esse dia tão feliz para nós. E depois de tudo que eu vi, eu antes que pensava que nada iria dar certo, que nessa área da minha vida Deus não me abençoaria, na verdade o Senhor resolveu me abençoar. E eu tô aqui para dizer para você que talvez está tão desiludida, tão desanimada, que acha que você não vai viver nada, que o Senhor não tem preparado nada para você. Descansa o seu coração, menina, guarda o seu coração. O Senhor tem planos lindos na sua vida, o Senhor tem um propósito para cumprir na sua vida e Ele vai colocar do seu lado uma pessoa que possui os mesmos propósitos que você. E além de tudo, Ele vai confirmar no seu coração com a paz que vem dEle. Mas enquanto isso não acontece, descanse o seu coração no Senhor, busque Ele em intimidade, se lance nele, conheça Jesus. Sabe, que Jesus seja o seu primeiro namorado. Porque quando essa pessoa vier na sua vida, ela não vai simplesmente vir para te completar, você já é completa, você está em Deus. Mas ela vai vir para que vocês dois juntos possam trilhar o caminho que Deus tem para vocês.